lá na leitura bíblica. O nosso tema é seguindo o exemplo de João Batista para vencer a crise de identidade. O livro de João, ele não trata de assuntos iguais. Então, quando você vê, a gente vai estudar o livro e vai ver assuntos diferentes, que vai nos ensinar. Então, João capítulo 1, versículo 19 ao 34, por isso eu incentivo você a estudar o livro de João, a estar fazendo esse estudo completo e lendo junto comigo esse texto bíblico do capítulo e do livro inteiro. Vamos lá, pode pôr, por favor. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem é você, João? Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Messias, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Não sou, disse. É profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? Olha que pergunta forte, hein? O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do deserto, a voz do que clama no deserto. Endireita o caminho para o Senhor, falando da profecia de Isaías. Alguns fariseus que tinham sido enviados, pode continuar? Interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que não conhece. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximou-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele que sobre quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico: este é o Filho de Deus. Bem, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ministra os nossos corações, alimenta a nossa alma e nosso espírito, fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, nossos corações, a nossa mente agora ser terra fértil, para que a Tua palavra produza, Senhor, em nós 100% a imagem de Cristo, Pai. Produza realmente, Senhor, árvore frutífera, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos ser transformados, mudados em novo homem, em nova mulher, Senhor. Possamos ser melhores, Pai. Possamos ser a imagem de Cristo, Pai. Que a Tua palavra tenha esse efeito poderoso em nós, Pai. Por isso, Senhor, eu abro o meu coração para a Tua palavra, Pai. E espero, Senhor, que todos que estão aqui abram o coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Esses versos trazem testemunho de João Batista. João Batista surgiu no deserto pregando e batizando, e vamos ver um pouco do que aconteceu na vida dele. Por isso eu digo que o livro de João é um livro que dá para ter várias mensagens nele, vários ensinamentos. E hoje eu peguei um ensino para entender que nós temos uma identidade. Cada um de nós temos uma identidade, e você deve trabalhar essa identidade na sua vida. Cada um de nós temos um chamado, uma missão, e você tem de trabalhar esse chamado de Deus na sua vida. Uma das coisas que acontece na vida de João é que João tem certeza de quem ele é. Então, para você não ter uma crise de identidade sobre quem é você, que a identidade quer dizer sobre o seu ser, sobre como você é, sobre o que você age, sobre a maneira que você pensa. A primeira coisa é ter a certeza de quem você é. O versículo 23 e 27, ele falou claramente que não era o Cristo, que não era Elias, que não era profeta. E ele falou claramente de quem ele era. Nos versos 20 há uma resposta dizendo que ele não é o Messias, ou Cristo, ou seja,
o ungido do Senhor. Se João Batista não era o Messias, talvez ele fosse alguma pessoa popular da escatologia judaica, que eles também esperavam por vir. E perguntaram a ele: você é Elias, o profeta Elias que era por vir, porque o profeta Elias foi arrebatado e não morreu. E havia ali um ensino entre os judeus que Elias voltaria para pregar sobre o Messias. Ele: não sou. Ele: você é o profeta. O profeta quer dizer quando Moisés diz que surgiria um grande profeta no meio do povo, e esse profeta é Jesus, que levantaria a voz. E ele diz: eu não sou o profeta que vocês estão dizendo. Aí vem a pergunta: o que diz você acerca de si próprio? João nega todos os personagens. João, então, no mínimo o que eles esperam é articular que ele pense de si mesmo. Essa é uma pergunta muito clara. O que pensa você de você mesmo? Você já se perguntou quem é a Kelly? Para você mesmo, Kelly? É muito importante a gente ter essas perguntas, por isso que muitas vezes a gente tem crises existenciais, porque a cada momento a gente vai desenvolvendo e vamos aprendendo quem somos nós mesmos. E eu te aconselho a descobrir quem você é, porque muitas vezes a gente podemos ser o que as pessoas vão dizer de nós. Você é Elias, você é o profeta, você é o Cristo, e não é isso que precisamos ser. Muitas vezes apontado por pessoas dizendo quem somos nós. O nosso século vive uma crises na identidade das pessoas, que levam pessoas à desilusão, à ilusão de si mesmo, a criar um personagem que não é real na vida dela, ou levam pessoas à depressão, a desentendimento dos verdadeiros princípios. Uma crise de identidade no nosso mundo hoje é muito real, que eu chamo e muitos chamam de crise de gênero. Hoje estamos vivendo uma crise de gênero, onde homem quer mudar e ser mulher, mulher quer mudar e ser homem. Está havendo uma crise de identidade, uma crise dentro da pessoa, e essa crise é a chamada ideologia de gênero, mas nós chamamos de crise de gênero. A pessoa não sabe mais se ela é homem, e ela decide fazer todas as cirurgias possíveis. Ela não sabe mais se ela é mulher, ela decide fazer todas as cirurgias possíveis para ser homem, e sempre é do lado oposto. Porém hoje há uma crise maior, tem pessoas que não querem ser mais homem nem mulher. Ele diz: eu não sou nada. Agora, recentemente uma moça apareceu na internet e diz: eu sou homem e mulher algumas vezes, outra vez eu não sou nada. Ela diz: eu sou homem de tarde, de noite eu sou mulher, e tem dia que eu não sou nada. Há uma crise de gênero, a pessoa não sabe o que é mais. E são bem apoiadas essas crises. O que faz a ideologia de gênero é tirar o caráter de moralidade, por assim dizer, do corpo da pessoa, que já representa quem ela é fisicamente, biologicamente, e ela decide que o que a sua mente decidir, ela será. E assim muitos pais decidem o que os seus filhos serão. Tem pai que olha para um menino e diz: você não é mais menino. Logicamente, uma criança pequena vai ser doutrinada daquele jeito e vai crescer como não é menino. E aí esse menino cresce, e aí até que um dia um menino vestido de menina na frente da televisão olhou e disse: eu só sou menina porque você disse para mim que eu sou menina. A repórter parou a reportagem na hora, estava ao vivo. Por quê? Porque há uma crise no coração daquela criança. Ela sabe que nasceu como menino e de repente os pais colocaram como menina. E ganhou muito dinheiro com aquela criança, com as reportagens, com as revistas. E aí chegou uma época, na adolescência, aquela criança na frente da televisão, ao vivo, para milhares e milhões de pessoas nos Estados Unidos, e diz: eu só sou quem eu sou porque você disse quem eu sou. Você não deixou decidir. Você pode imaginar uma coisa dessa? Uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, eles destroem a biologia nessa crise de gênero. Ou seja, a ciência não diz mais quem você é. A ciência que diria masculino, XY, que são os cromossomos que definem a masculinidade, ou o XX que define a feminidade, ou ser feminino, ou nascer com todos os órgãos femininos e com todos os testosterona, um monte de situações. A ciência já não vale mais. A ideologia de gênero quer diminuir o aspecto da sexualidade, de modo que não há um alcance de identidade que tem relação na essência que a pessoa nasce do jeito que ela é.
Deus colocou em ti, ou seja, ser homem ou ser mulher. Isso é uma criação biológica de Deus, não há uma mudança há mais de 2000 anos atrás, essas mudanças não acontecem, até que de repente começa a surgir a crise de gênero, a ideologia de gênero, a afirmação de que você pode o que o seu cérebro dizer, mesmo que seu corpo biológico é diferente. Vivemos em tempo que temos muitas nomenclaturas bissexuais, lésbicas, gays, transvesti, binário, não binário, cisgêneros, e aí vai em diante. Vou criando, para você ter ideia, há mais de 30 nomes agora para pessoas na crise de gênero, onde que ela decide o que ela é. Está tornando algo difícil de se pensar sobre isso. Está levantando uma geração que se recusa a aceitar o cristianismo como sistema de crença e princípios. Porque como cristão você deve afirmar sobre essa crise de gênero, ela não é existente na fé cristã, porque a fé cristã diz em Gênesis capítulo 1 e 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ou seja, homem e mulher. Ou seja, a Bíblia que está dizendo, a gente não condena o que Deus disse, afirmamos na fé o que Deus disse, mesmo que lá fora todos dizem, nas opiniões dele todos dizem, o jeito que eles quiserem tratar, meus irmãos, a gente tem que respeitar. Mas você vive a sua fé em Cristo Jesus. A criação de Deus foi e é perfeita. Infelizmente o pecado estragou essa proximidade do homem para com o seu Criador. Deus fez homem e mulher, como a Bíblia diz, se seguimos a Bíblia, e nunca haverá outra alternativa no nosso pensamento cristão de fé. Pois não há um terceiro sexo que a Bíblia diz que criou. Biologicamente, Deus disse dessa maneira e assim seguimos. Devemos tomar posição sobre isso e aplicarmos para a nossa vida. É assim que acontecem as crises, se a gente aplica o que a palavra de Deus nos ensina. Não digo discriminar, xingar, fazer um monte de coisa que muitas pessoas fazem, apedrejar, bater. Não digo isso. Não digo no meio dos pais, se os filhos criam uma ideia dessa na escola e de repente chega, porque a maioria chegam na escola com aquelas mensagens e diz, pai, agora eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu não digo para o pai expulsar a criança de casa. Eu digo que nós que somos cristãos devemos afirmar a Bíblia. Filho, você tem toda a liberdade, mas aqui está escrito na minha Bíblia, é isso que eu vou seguir. Você tem que ter certeza quem você é. Eu sou cristão e tenho a Bíblia como meu livro de regra e fé. As leis brasileiras podem estar mudando. Mudou na Argentina, mudou na França, muda no Canadá, muda em vários países ali na Europa. Nas escolas as pessoas já estão incutindo, basta você ver os vídeos que vieram do CONAI 2024 agora, que é a reunião da educação do Brasil, que veio trazer o Plano Nacional de Educação para as escolas, onde professor de matemática diz, eu vou ensinar ideologia de gênero, eu não quero saber, eu vou ensinar. Mas você não vai ensinar matemática? Não se fala em matemática, são textos que tem 39 vezes, o texto que saiu do CONAI tem 39 dizendo sobre ideologia de gênero, e 3 palavras falando português e matemática. Ou seja, o mundo quer ensinar essa crise de gênero para as pessoas, mas biblicamente eu tenho de tomar uma posição. A Bíblia é única, a autoridade ou pruma é a bússola para que possamos estabelecer a partir dela o norte da nossa direção. Para todo o nosso sistema eclesiástico, sistema de vida, sistema doutrinário, sistema de ser, os ensinamentos da Bíblia são tão atuais e eternos que a mesma expressão pronunciada por Jesus continua sendo válida, continua sendo atual. Por isso, tenha a certeza de quem você é. Por isso eu digo aos jovens e adolescentes, leiam a sua Bíblia e aprendam o que ela diz e vivam o que ela diz e tenha certeza. Se for ensinado nas escolas, respeite o professor, respeite a opinião dele. E quando ele chegar em você, eu acredito na Bíblia. Se vai haver perseguição sobre isso, vou dizer para você, o mundo vai ter perseguição sobre isso. O mundo fará perseguição ao cristão por crer na sua fé. O mundo fará essa perseguição. A liberdade religiosa, ela será morta. Ela será crucificada em algum lugar, ali dentro do nosso congresso, ou de algum lugar político, e será enterrada e dirá, se você viver segundo a sua fé, você vai morrer.
mas a nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está no que a Bíblia diz, e vivemos pela Bíblia, e nós vamos continuar firmes por isso. Nós não vamos matar por causa disso. De maneira alguma eu digo seja violento por causa da posição bíblica. Não digo isso, mas viva para isso, até que seja cobrado palavras ou ideias ou pensamentos, ou seja cobrada a sua própria vida. Outra coisa sobre João, sobre crise. Há uma crise de identidade em pessoas, partindo para um pensamento de uma visão psicológica. Crise de identidade é quando a pessoa não acredita nela. É quando a pessoa, passando a confiar, acredita e começa a viver a vida do outro, ou que o outro diz que ela deve viver. Você tem de ser assim? Quantos pais já olharam para os seus filhos e disseram: filho, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, não, você tem que fazer concurso público porque dá dinheiro. Realmente, o Brasil é o que mais gasta dinheiro com o setor público, setor do Estado. O Brasil gasta rios de dinheiro com o Estado, que infelizmente nós mesmos que pagamos. Você tem que fazer concurso público. Então os pais muitas vezes decidem no filho, mas eles não respeitam a personalidade do filho, não respeitam a sua pessoa, o seu crescimento, o seu desejo. Então o menino gosta de instrumento musical, de música, vira para ele: não vai dar dinheiro esse negócio. Aí há uma crise de identidade na vida da pessoa. Tal crise se dá devido aos impactos da sociedade moderna sobre o indivíduo. Para solucionar, a pessoa deve, em primeiro lugar, resgatar sua autoconfiança e o gosto pela sua própria vida, e não ficar olhando para a vida das pessoas, o que o outro está fazendo. As redes sociais veem para você ter inveja das pessoas e desejar ser as pessoas. O cara está lá esnobando um carro novo, um carro não sei aonde, e as pessoas começam a ter inveja de querer a vida deles, e perdem o contentamento da vida pelo que tem. Às vezes o outro nem tem tudo aquilo, só o que ele tem de melhor é só o dinheiro, mas não tem paz, não tem um amigo, não tem família, não tem mais ninguém, só tem seguidores na internet, e as pessoas estão invejando, querendo ter a vida dele. Você não é o seu pai ou sua mãe. A crise de identidade, a gente tem de reconhecer isso. Nós viemos deles, temos os ensinamentos dos nossos pais, os melhores ensinamentos a gente guarda para nós. Aqueles que eles erraram, a gente só perdoa eles. Mas a gente não precisa ser o pai e a mãe. A gente precisa ser nós mesmos. Você é você. Deus criou você com características diferentes de todo mundo. João podia dizer: eu sou o Cristo. João poderia dizer: eu sou Elias, ou eu sou o profeta, e viver pensando ser aquela pessoa. Isto causaria uma crise nele. A mídia quer dizer quem é você. A mídia quer dizer qual é o tipo de corpo de mulher. E as mulheres entram em crise. Não é mulheres. Ou eu estou falando a maioria. As modelos tentam dizer qual é o tipo de corpo, qual é o tipo de jeito. A mídia tenta dizer qual é o tipo de mulher que é, homem que deve ser. E assim hoje os homens estão se tornando efeminados porque há uma mídia dizendo que os homens têm de ser mais efeminados. Assim vai criando uma crise de identidade nas pessoas. E as pessoas não sabem o que fazer, e além de seguir aquilo, elas não são elas próprias. Podemos até considerar as perguntas dessa delegação que foi atrás de João Batista com algum padrão. Eles já vieram dizendo: você parece muito com Cristo, você parece muito com Elias, você parece muito com o profeta, não é mesmo? As coisas que muitas vezes ouvimos da mídia. Você tem de ser assim, tem de ser assim, tem de andar assim, tem de fazer assim. Você será melhor se for assim. Você será melhor se ter as coisas assim. Seu casamento vai ser assim, é melhor. Não, o divórcio é melhor para você. Você deve viver uma vida melhor. Jovem tem de viver assim. E aí entra a crise de identidade. Tenha certeza de quem é você. Tenha autoconfiança de buscar em Deus quem é você. O que você tem para fazer nessa terra. A humanidade no século 21 está lutando para encontrar seu verdadeiro eu. Está totalmente perdido. Em vez de ir atrás do Criador, aquele que criou-nos para ensinar-nos, elas estão indo para todos os outros lugares.
Nesta era da tecnologia, de informação, é mais fácil de se perder. Você tem um monte de influencers lá para te ensinar quem você é, que nem muitas vezes eles sabem quem eles são. A vida se tornou muito rápida, um movimento louco, quase impossível encontrar nossa verdadeira identidade, a não ser que nós nos aproximamos de Deus. Ele, o Criador, sabe quem nós somos. A sociedade em que vivemos não nos molda para a nossa verdadeira identidade, mas ela nos destrói. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está dizendo aí fora sobre ser jovem, ser mulher, ser homem. A primeira coisa que o mundo mata e destrói é a identidade que nós temos de pessoas redimidas por Deus, de homens e mulheres. Em Mateus 4, no versículo 1 ao 11, Jesus está no deserto. E ao estar no deserto, Jesus está sendo tentado por Satanás. E um dos versículos diz assim no diabo: se tu és o Filho de Deus. O que ele está fazendo? Tentando causar dúvida. Causar dúvida é o que a sociedade quer fazer, o que o diabo quer fazer com as nossas vidas. Você sabe o que é ser cristão? Eu já disse recentemente que a Xuxa, uma mulher, disse que nunca frequentou uma igreja. A Bíblia precisa ser reescrita para que os cristãos vivam com a Bíblia reescrita, porque a Bíblia que está aí não serve. Ela é homofóbica, ela é machista, é isso a Bíblia. Ou seja, eles querem reescrever uma Bíblia para te mostrar como ser cristão. É o que o diabo está dizendo por aí. Você não sabe ser cristão, nós queremos te ensinar a ser cristão. Se tu és o Filho de Deus, o diabo não foi capaz de derrotar Jesus, porque Jesus sabia quem ele era. Saiba quem você é diante de Deus. Não deixe a dúvida vir aos seus ouvidos. A confiança de Jesus era devido à sua relação com Deus, com o Pai. Jesus foi capaz de cumprir sua missão porque ele sabia quem ele era. João Batista cumpriu a sua missão porque ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é diante de Deus? A sua identidade é pessoal, você tem que valorizar isso. Eu sou Marcos, você é o Vitor, seu Eric, Maria. Você tem que saber quem é você diante de Deus e o que Ele quer usar você. Ninguém pode mudar isso. A sua autoconfiança de que você é um indivíduo que Deus o criou para a glória dEle. Ter essa autoconfiança. Deus deixou João Batista existir para a glória dEle. Deus deixou eu e você existir para a glória dEle. Para que Ele seja glorificado e você também foi feito para Ele ser glorificado. Ou seja, há uma crise de gênero, há uma crise de identidade. E a gente tem de ter certeza de quem somos em Deus. Quem eu sou? Sou filho dele, salvo, redimido. Eu sou filho de Deus. Outro ponto é: tenha certeza de quem ele é. Tenha certeza. Tenha certeza de quem ele é. A gente precisa ter certeza de quem Deus é, de quem Jesus é. O versículo 29 e 30, João dá uma ênfase à identidade de quem Jesus é. Sua identidade em relação a Jesus é algo tremendo. Ele diz: ele é aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desamarrar sua sandália. Versículo 27 começa dizendo isso. Eu não consigo desamarrar sua sandália. Numa sociedade como a de João Batista, as palavras dele significavam muita coisa. Por quê? Porque o discípulo, ele fazia tudo pelo seu mestre, menos desamarrar suas sandálias. Porque desamarrar a sandália era um papel de um escravo, dos piores escravos. E quando João Batista ele faz essa visão, ele mostra assim: olha, eu sou abaixo de tudo, porque ele é acima de tudo. Porque nem digno sou de desamarrar sua sandália. Porque ele é muito maior do que vocês pensam. É isso que ele estava dizendo. Ele estava cantando a música do Roberto Carlos ao contrário. Esse cara é ele, não é eu. Eu não sou esse cara. Eu não sou eu, entendeu? Esse cara sou eu, não. Não sou o top das galáxias. Ele, Jesus, é o top das galáxias. É isso que ele está dizendo, que eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália. Quem é Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que você tem de responder.
para a sua fé aumentar. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo no seu coração? Na sua mente, no seu entendimento? Como é que você responde para as pessoas? Quem é Jesus Cristo? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é o princípio e o fim. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus homem. Ele é o nosso humilde servo. Ele é o homem de dores, aquele que sofreu as nossas dores. Ele é o bom pastor, Ele é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro maravilhoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Salvador sem pecado, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é amigo do pecador, Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele é o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem é Jesus Cristo? A gente precisa estudar a nossa Bíblia para aprender quem é Jesus Cristo. Não pode haver uma crise de identidade na fé cristã nossa. Não havia na de João Batista. Você e eu precisamos estudar Jesus de uma maneira. Está vendo aquele nome? Aquele nome não é simplesmente o nome que está no nosso mural escrito Jesus. Eu tenho de saber responder para as pessoas, porque o seu amor é glorioso, seu amor é maravilhoso, seu amor é generoso, seu amor é bondoso, seu amor é incomparável, seu amor não tem preço. Ele veio como servo humilde, Ele está voltando como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está voltando poderoso para julgar os vivos e os mortos. Tenha certeza de quem Ele é. Que não haja uma crise de identidade na sua vida. Para João Batista não há. Olha o que diz o versículo 28, 29 e 30. Vamos pôr novamente. Diz assim: bom, isso, 29. No dia seguinte, João viu e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não haja uma crise na sua fé. Versículo 30, ele diz: este é aquele de quem falei, que depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Mais do que o nome numa camisa, mais do que o nome numa canção de louvor, mais do que o nome nas histórias da teologia, João Batista diz no versículo: ele é alguém superior a mim, Ele é Deus. Por isso é tudo para Ele, a glória é dele. Por isso que no lema da IBNI é uma igreja para todos, onde tudo é sobre Jesus. Uma igreja para todos, onde tudo é sobre Jesus. Tenha conhecimento do Cristo. O exemplo de João é algo impactante, porque a primeira coisa que acontece é você saber quem é Jesus Cristo na sua fé. Porque a partir do momento que você sabe quem é Jesus Cristo, você sabe qual é a sua missão no mundo. Você sabe o que você precisa realizar no mundo. Tenha certeza da sua missão. Foi isso que João disse no versículo 26. Vejamos que João, ele rejeitou o título de Messias, embora o seu significado de vida fosse o significado escatológico, mas o versículo 26, ele diz: eu batizo com água, mas há entre vocês alguém que não conhece. Passo 27. Ele é aquele que vem depois de mim, que não sou digno de amarrar sandálias. João, ele tinha o seu caminho. Nós lemos no texto no começo, quando ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Ele batizava. O batismo anunciado por João era o batismo do sinal da intervenção de Deus. Presta atenção, o batismo de João era um batismo diferente. O batismo de João era a abertura para o reino de Deus, porque Cristo estava vindo. Por quê? Porque na época os judeus não se batizavam. Não havia batismo de judeu. Havia batismo daqueles que eram prosélitos. Prosélito era aquele que vinha de uma nação estrangeira para morar entre os judeus, que precisava passar por alguns rituais. Um dos rituais que passava era o ritual da circuncisão. Todo homem deveria se circuncidar, o prepúcio. E aí, o segundo ritual, ele tinha de passar por um banho de água, o batismo de limpeza. Mas por que João Batista estava batizando até mesmo os israelitas? Porque ele estava batizando aqueles que pertenciam a Deus e não precisavam ser lavados. Porque ele estava batizando pessoas, sendo que era para batizar somente os gentios. João estava levando os israelitas a fazer o que só os gentios deviam fazer. Algo diferente. Ele estava sugerindo que o povo precisava ser purificado para quando Jesus viesse.
para que o povo precisava ser batizado. Eu poderia fazer um monte de lista de coisas aqui para dizer que nós precisávamos ser purificados, que nós precisamos ter uma missão nessa terra. A missão dele era preparar aquelas pessoas para a vinda do Messias. Como cristão, você precisa servir a Deus. João, ele tinha uma missão única, e acaba-se a história de João Batista quando Jesus aparece. A nossa missão é sempre de mostrar a Jesus. A nosso chamado é sempre mostrar a Jesus Cristo. Por isso que quando entendemos a Jesus, nós o servimos com amor, nós o servimos com paixão. É fazer isso. Muitas vezes a gente fica escolhendo o que fazer dentro da igreja. Eu vou mexer com o som, eu vou participar do louvor, eu vou para salas de crianças, eu vou fazer isso ou aquilo. E aí fica como se fosse um dune, terça lá, mesmo e qual área que eu vou escolher na igreja. E a pessoa fica procurando. Isso é um pouco pragmático. Você não acha? Temos algo a realizar mais do que isto na terra. Mas o algo maior para realizar é quando nós conhecemos a Jesus Cristo. E quando nossa vida todinha aponta para Jesus Cristo. João, ele vem na terra para realizar algo grande de Deus, mas apontando para Jesus. Tudo que você fizer, você tem que apontar para Jesus Cristo. O corpo, a igreja, está cheio de muitas pessoas que não usam os seus talentos para apontar para Cristo. Estão apontando para si mesmo, ou estão apontando para a sua própria comunidade, mas não estão apontando para Cristo. E eu acho que há muitas razões que essas pessoas estão fazendo coisas espessas e apontando para si mesmo, ou apontando para a sua comunidade, para que a igreja deles cresçam. Muitas delas não sabem fazer como. Como é que eu vou fazer algo que aponta para Cristo? Muitas delas estão com medo de fazer algo que aponta para Cristo. Muitas não estão dando peso na importância que o Espírito Santo vai usar elas. Muitas não são crentes realmente, e o que elas querem é só estar na igreja. Elas não querem estar mais em lugar nenhum, a não ser sentar e ir embora para casa. Muitas delas nem são crentes, mas vêm à igreja para se sentirem como crentes. Precisa de fazer algo para Cristo. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão para Deus. Pessoas estão confusas sobre o que é a missão de Deus na vida delas. Elas estão confusas do que é fazer as coisas para Deus. E é muito claro que a fé cristã é apontar para Jesus. A nossa missão é apontar para Jesus Cristo. A nossa missão é que o mundo seja resgatado através do Cordeiro de Deus. A nossa missão é igualzinha à de João Batista. A primeira coisa que precisa é a nossa fé não ter uma crise e saber quem é Jesus. A segunda coisa é sempre apontar para Jesus. Então, se você vai para o seu trabalho tem que apontar para Jesus. Se você lida com dinheiro na sua vida, o seu dinheiro tem que apontar para Jesus. O seu tempo tem que apontar para Jesus. O seu celular tem que apontar para Jesus. A sua casa tem que apontar para Jesus. Precisamos estar convictos de que temos uma obra para realizar, porque amamos Ele. Porque amamos o que Ele fez para nós, e tudo o que acontecer tem a apontar para Jesus. Ele amou-nos e nós temos que apontar para Jesus. Apontar para o seu reino, pensando em vidas. Todo cristão é capaz de pregar e alastrar o Evangelho, e ele faz isso com a sua vida toda, com tudo que ele tem, com todos os recursos. Pregar o Evangelho é tanto um direito como um dever para todo verdadeiro cristão. A função de João se limitava a ser quem preparava o caminho. Qualquer grandeza que possuísse provinha dessa grandeza de apresentar a Jesus. Meus irmãos, enquanto estamos nessa terra, nosso papel é apresentar Jesus. Eu tenho de me perguntar, os meus recursos, a minha saúde, o meu tempo, a minha vida, tem apresentado a Jesus? Anunciar a Jesus. João, um grande homem, exemplo de homem para nós, desaparece para que Cristo apareça. Ao seu entender, ele não era nada mais do que um dedo que apontava para Cristo. Deus nos concede essa graça de sermos pessoas que apontam para Jesus em tudo. Tudo que fazemos é para a glória dele. Tenha essa certeza. Tenha certeza da sua experiência cristã, da sua fé com ele. Durante o batismo de Jesus, durante o batismo de Jesus vem aproximando, e João vai vendo Jesus, e de repente João diz: eu preciso ser batizado por você.
Ao versículo 32 e ao 34 diz que durante o batismo de Jesus tinha ocorrido algo sobrenatural. Tratava-se de algo que só os olhos da alma podiam ver. João viu e convenceu, já no versículo 34, eu vi e testifico, este é o Filho de Deus. O Espírito veio sobre ele. Sabe o que é isso? Isso é experiência de fé. Primeiro você conhece Jesus Cristo. Você tem a missão de proclamar o Evangelho, mas você precisa ter uma experiência de fé. Você precisa ter uma visão, um jeito, uma maneira espiritual em que você vai encontrar Jesus e isso vai mudar a sua vida. Algo que você vai ser um virar da chave na sua vida e você vai dizer, verdadeiramente esse é Jesus o Salvador. Eu tive aos 14 anos, aos 13 para 14 anos, no culto de adolescentes, em pleno domingo da tarde, eu tive essa experiência de quem era Jesus Cristo. Caí prostrado, me entreguei a vida dele, minha vida para ele. Precisamos ter uma experiência profunda, dia após dia, e João teve ali. E minha experiência cristã produz uma fé. E esta fé tem que ser vibrante dia após dia, porque eu encontrei o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Porque, meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. Para você que entende um pouco de futebol, você sabe que as pessoas são vibrantes. Elas são vibrantes em relação ao futebol. E muitas vezes as pessoas, a fé delas é menos vibrante do que assistir uma partida de futebol. O seu culto ao Senhor, o seu louvor a Jesus é menos vibrante do que assistir uma partida de futebol. Olha aqui, eu torço às vezes vibrante, entende? Torço lá pelo time que ontem decepcionou-me. Meu pai estava vibrante, meu pai torce para o time contrário ao meu. Mas eu não estava vibrante porque o meu time perdeu. Mas uma coisa que a gente tem de entender é que conhecer a Jesus tem que ser algo que faz com que nós, dia após dia, sejamos mais vibrantes, contagiantes com essa fé cristã. É isso que João diz: olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que a gente tem de fazer. E muitas vezes a nossa fé só serve para a igreja, não serve para ninguém mais. E aí é isso aí que serve a fé. A minha fé não pode ser uma fé de um amigo invisível, ou seja, que só serve para mim, ninguém sabe que eu sou crente. A minha fé não pode ser uma fé de final de semana ou temporal, só uso na igreja ou no final de semana. Bem como o pastor, como os irmãos dizem, a pessoa nem olha para mim, ninguém sabe que eu sou cristão, só quando eu venho para a igreja no domingo. A minha fé tem que ser uma fé que é referência, pois precisa ser vibrante, onde as pessoas vão olhar para nós e saber que a nossa fé é vibrante. Como ele diz, eu vi e testifico, este é o Filho de Deus, este é o meu Salvador, este é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Temos uma identidade em Cristo como Filho dele. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer fortalecer a sua fé, cumprir a missão que tem? Então tenha a certeza de quem você é. Tenha certeza de quem você é. Tenha certeza de quem Ele é. E tenha certeza da sua missão. Tenha certeza da sua experiência de fé. Você não precisa viver uma vida medíocre. Viva uma fé de experiência. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Pessoas estão procurando referência aí. Pessoas estão procurando gente cheia de Deus. O mundo está precisando de pessoas capacitadas. Lá no trabalho, lá na escola, aonde você está. Que possamos ser como João Batista e apontar o Cordeiro de Deus. Que só de você andar, só de você caminhar, as pessoas olharão para você e verão Jesus Cristo. Amém. Verão Jesus Cristo. E que não haja uma crise em sua fé, como não houve na de João Batista. Que não haja uma crise no jeito de você ser, como não houve em João Batista. E cumprir a missão do Pai em nossas vidas, para a glória do nome dele. Amém? Vamos estar de pé. Vamos louvar o Senhor com mais um hino e iremos participar da ceia. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.